Editorial. Venho dizendo há muito tempo que os poderes exagerados conferidos ao Ministério Público poderiam desaguar num desastre de memoráveis proporções. A exagerada força concentrada num único órgão, sem experiência de investigar, não pode ter a mesma importância de algo investigado por qualquer polícia que possui essa especialização e confecciona inquéritos sob a orientação e vigília de delegados, homens preparados para esse entalhe e que sabem preparar e separar a paixão de uma investigação daquela que sempre segue a tendência de fazer um profissional experiente virar herói, nem que seja pelos seus 15 minutos de fama. Embalados pela força do cargo, pressa, poder para acusar e sem o contraditório, o Ministério Público torna-se uma força bruta única. E isso, numa democracia, segue a tendência de, na pretensão de fazer justiça, acabar em justiçamento. Ainda há o fato de que o Ministério Público recebe a denúncia, investiga, prende, ouve e sustenta, quando no judiciário, aquilo que ele próprio gerou, deixando o cidadão indefeso perante a acusação e qualquer inquérito desse tipo, sem o contraditório, é nulo. Singularmente dizendo, trata-se de uma acusação semelhante àquelas ocorridas na Santa Inquisição, que de santa tinha apenas o nome e que produziam suas pobres vítimas em nome de um Deus que eles próprios transgrediam por não conhecer que Deus é amor, o que encerra qualquer discussão a respeito do assunto. Vi as mais bárbaras agressões nesta época de força bruta do Ministério Público, como invasão de redações, acusações injustificáveis, inquéritos cambetas, prisões absurdas, como a mais recente do Detran, e o medo se espalhando por sobre famílias e amigos, atitudes corroboradas pela imprensa sensacionalista, sem a análise correta de que, num país democrático, essas discrepâncias geram aleijões sociais impossíveis de, no futuro, serem corrigidas. E essas atitudes discrepantes começam a gerar uma histeria coletiva, onde todos acabam sendo culpados antes mesmo de um trânsito em julgado final. E, invariavelmente, é possível detectar medo de alguns magistrados em julgar contra essa força, que também pode se voltar contra ele, escolhendo-o no meio dos demais para servir como exemplo de algo que por si só não se mistura à verdade que se quer apurar. Resultados finais são inquéritos que não fecham, teorias que se contradizem e a perda paulatina da credibilidade num órgão cuja especialidade é acusar com base em denúncias, mas que, diante da enorme força que lhe é conferida, vira acusador sem contraditório, uma espécie de ditadura acusatorial que só poderia acabar no desastre que estamos vendo desde ontem, quando o herói de cabeça branca, Rodrigo Janot, temido por sua inflexibilidade e destemido a ponto de acusar um presidente da República, teve que engolir seco que as suas últimas acusações passaram do limite do suportável e classificadas por um homem do quilate do ministro Gilmar Mendes como puro delírio.
Na pressa de virar herói, no apagar das luzes do seu mandato como Procurador-Geral da República, Janot abraçou a causa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, fazendo delas as suas verdades, e acusou a tudo e a todos, caindo na maior vigarice desses dois bandidos, deixando-se usar por eles como se fosse um otário diante de tanta malandragem. E agora, depois do presidente acusado, de pessoas acusadas e dos irmãos Batista gozando das delícias proporcionadas pelo dedo-durismo dessa organização criminosa que domina neste país a chamada cadeia da carne, Rodrigo Janot tem que vir a público reconhecer o erro, pedir desculpas aos colegas e passar pela humilhação pública de ter dado, com a força do seu cargo, guarida para os vigaristas da carne, sonegadores de impostos, corruptores de autoridades e mentirosos, para garantir o direito à liberdade, trocando informações fabricadas pela quadrilha para continuarem na vida nababa que construíram às custas do roubo e da pirataria nos estados onde operam. Fizeram a pamonha e Janot assinou embaixo. Caiu como um patinho. De herói foi guindado à desconfiabilidade e comprometimento com uma quadrilha que o arrastou para o submundo das denúncias mentirosas fabricadas contra autoridades. E o que foi pior, os irmãos Batista ousaram envolver o Supremo, que é o guardião maior da nossa Constituição, e usaram o Procurador-Geral da República como cúmplice, como comparsa na farsa montada e que agora está se desfazendo. Corajosamente, Gilmar Mendes comentou a abertura do processo de revisão dos benefícios concedidos ao empresário Joesley Batista e a outros delatores, mas o momento era tão impróprio que Gilmar acabou escrachado nas redes sociais e o tempo mostrou que o ministro estava coberto de razão e quem o escrachou terá que engolir as ofensas e voltar atrás. Janot, ávido por ser herói, vaidoso em querer deixar seu nome na história como homem que prendeu o presidente, virou piada, chacota, descrédito. Na pressa, assinou embaixo da delação dos irmãos Batista e quis, nesse ato impensado ou eivado por vaidade, envolver nossa Corte Maior, guardiã da nossa Constituição. Felizmente, precavidamente, os ministros se mantiveram longe desse envolvimento e o filho que emerge dessas profundezas, essa delação tabajara, reconhece como pai legítimo apenas o senhor Rodrigo Janot. E não é só lá que surgem essas delações chamadas de tabajara, que significa mal feita e de má qualidade, e que agora precisam ser revistas. Aqui também em nosso estado temos delações que não fecharam e que estão aí se arrastando judiciário afora. Na vaidade de ser grande, de fazer sua justiça, Rodrigo Janot ficou sozinho, colocando a instituição no samba-lelê do seu erro. Não tenho dúvidas que vão mandar prender o Wesley, Joesley e toda essa quadrilha, caso não fujam antes que isso aconteça. Isso não significa que os corruptos, por eles denunciados, possam bater palmas e dançar o frevo, porque as delações estão valendo e precisam, agora mais do que nunca, de serem investigadas e de forma rápida, o que significa que em nosso estado
vai ter muita gente surpreendida, porque, segundo essa quadrilha, somos o berço da corrupção frigorífica no Brasil. E disso, ninguém duvida. Benefícios dos delatores cancelados não anulam as provas contra os denunciados. Agora, a Câmara e o Senado possuem novamente nas mãos a faca e o queijo para botar ordem. E a ordem significa dosar o poder do Ministério Público para que sigam uma ordem cronológica existente nos países democráticos, que é a seguinte: investigação a cargo das polícias e, na fase processual, a denúncia que caberá ao Ministério Público oferecê-la ou não. Essa força exagerada e descontrolada colocou este país de volta ao desemprego, miséria, fome, desestímulo, classe política menosprezada, país parado, inconsequências jurídicas e menosprezo à nossa Constituição, com excessos praticados em nome de uma moralidade que até agora não deu as caras. E nós, brasileiros, bobalhões, levados pela paixão e não pela razão, estamos e vamos pagar caro, porque acabaram com nossos líderes, arrebentaram os prestígios das pessoas, destrilharam este país em nome de uma moralidade que durou até que a verdade desse as caras e desmascarassem esses paladinos. Verdade e mentira não se misturam. Podem até andar juntas, podem até dormirem na mesma cama, mas dormirão sempre uma de bunda para outra. Verdade é água como a água do rio Amazonas. Mentira é a água negra dos Solimões. Se andarem juntas, não se misturarão. Se correrem juntas, a verdade absorverá a mentira e reinará absoluta. Não é difícil prever, depois dessa gigantesca errata cometida pelo Janot, será a vez de colocar as coisas em pratos limpos e estabelecer que o Ministério Público tem seu papel importante em nosso sistema jurídico, mas temos que reconhecer que eles não têm cabedal para investigar nada. Devem se limitar a acusar, que é o papel deles, depois que a polícia investigue, fazendo a parte dela. Estamos assistindo tudo isso de binóculos e pince-nez. Podem esperar que vem muita coisa por aí. Não estranhem se os mocinhos de hoje se transformarem nos vilões do amanhã. 15 minutos de fama não duram mais que isso. Bom dia.